Uma das sensações mais desconfortáveis que você pode ter é olhar pra alguém, olhar no fundo do olho e não conseguir tirar dali nenhuma informação positiva sobre quem aquela pessoa é. No sentido de que as nossas expressões de repulsa ou um olho brilhando acabam entregando muito sobre nós e sobre o que a gente quer fazer, objetivos, coisas desse tipo. Mas quando não se consegue extrair nenhuma informação dessa forma, a pessoa transparece como alguém muito volátil, que pode tomar decisões aleatoriamente, porque a gente não sabe o que a pessoa quer, quais são os seus valores, quais são os seus objetivos mesmo. E a gente pode, de imediato, ser levado para alguém com uma expressão mais ou menos assim, de poker face, né? Que não quer ser lida. Mas eu tô pensando em algo um pouco mais assim, olhos esbugalhados. A questão com esse tipo de olhar é que ele passa incerteza, insegurança. E se alguém tem essa expressão o tempo todo, se ela nunca tem certeza, pelo menos não que a gente possa detectar, né, em nenhuma situação pela qual ela passa e que a gente testemunhou, então a gente não sabe no que ela acredita, ou mesmo se acredita em alguma coisa, e portanto ela transparece como uma bomba relógio de aleatoriedade. A qualquer momento, como eu disse, essa pessoa pode fazer qualquer coisa, inclusive algo ruim. A questão é que esses olhos que eu mostrei não são de uma pessoa, mas de uma criatura folclórica, do folclore filosófico macabro. Eu tô falando aqui do quebra-cuca. O quebra-cuca é uma criatura pequena, muito, muito pequena, que tem como marca definidora uma dupla de características. A primeira é que ele não tem certeza de nada. Se você olhar para a cabeça dele, é como se tivesse uma parte faltando, uma parte rígida faltando, porque ele não tem aquilo que a gente chama de uma cabeça dura. Ele não tem fixações vinculadas a determinados tópicos que fazem com que crenças enraizadas e petrificadas, digamos assim, se mantenham. Ele não tem certezas. E por isso ele é alguém complicado de se estar perto. Porque no fim das contas, pode ser que ele penda para um lado ou penda para outro simplesmente porque sim, sem ter uma justificação um pouco mais delineada. Por outro lado, e esse é o segundo ponto característico dele, o quebra-cuca tem certezas. Ele tem certeza, por exemplo, de que ele nunca terá uma certeza fixa para além dessa, de que ele nunca terá uma certeza fixa. E isso coloca ele numa situação de caos ainda mais profundo, porque ele está sendo atordoado pelo fato de que não tem nenhuma certeza, enquanto que uma certeza se impõe, mas ao mesmo tempo essa certeza acaba sendo posta em tensão e na iminência de ser dissolvida pelo fato de que ele não tem nenhuma certeza, mas essa certeza está ali e tudo que ele tem internamente é um caos de fluxos de pensamento que acabam não chegando em lugar nenhum. Mas por ele ser esse paradoxo, além da certeza de nenhuma certeza, surge uma segunda, que é pautada numa raiva. Enquanto algo que é paradoxal e que precisa, portanto, caber num universo, num mundo que aceita o paradoxo, sempre que alguém tem crenças muito rígidas, essa pessoa pende para algo
mais determinado, delineado, harmonioso, ou seja, que rejeita inconsistência, contradição e paradoxo. E, portanto, quando essa pessoa começa a articular as suas visões, ela vai sempre delinear um mundo em que o quebra-cuca não é bem-vindo. Por isso, ele ataca. O ataque do quebra-cuca é bem simples de se entender. Ele fica rodeando as pessoas que têm certezas muito profundas, que, no geral, sabem tudo sobre um determinado ponto, pelo menos acham que sabem, e quanto mais certezas essa pessoa tem e quanto mais abrangentes são os temas que essa pessoa aborda nesse campo de certezas enraizadas, mais quebra-cucas ela atrai. Porque ele fareja, ele sente o cheiro. É como se tivesse uma calcificação, não no cérebro, né? Não surge um osso no cérebro, mas na mente, uma contraparte abstrata. Tem ali uma calcificação que se forma e acaba saindo ali uma espécie de cheiro que o quebra-cuca consegue sentir. E eles começam a espreitar nas sombras. É muito difícil de ver, porque eles são muito, muito pequenos, quase microscópicos. Ele fica esperando. E a deixa, no fim das contas, são palavras. Ele pega carona nas palavras. É como se certas palavras dessem o sinal de que algo pode ser mudado nessa pessoa que é muito rígida. Então, dado uma circunstância em que alguma palavra parece abrir as portas para que aquilo que está calcificado seja quebrado, o quebra-cuca sobe no ombro, corre até o pescoço e entra pela orelha. Ele se aloja, então, aqui na parte de trás, entre a pele e o crânio, e fica ali com o seu martelo. Ele tem esse martelo para um quebra-cuca ajudar o outro sempre que algo um pouco mais rígido pairar sobre a cabeça, né, e eles vão e quebram, mas também para ir contra essas pessoas que querem expulsar eles da realidade, que querem uma realidade sem aquilo que é paradoxal. E eles ficam aqui e batem, batem, batem. Pode ser que só um entre, pode ser que muitos entrem, mas quanto mais tempo ele ficar ali, mais quebra-cucas vão ser atraídos e a pessoa pode então ficar aqui recheada de quebra-cucas alojados. Como que se livra disso? Deixando que aquilo que o martelo reforça, e ele reforça as palavras que serviram de carona para o quebra-cuca entrar, mude, auxilie num processo de revisão, não só sobre a crença ou o conjunto de crenças que está ali calcificado na mente, mas que leve a uma mudança mais profunda, a partir da qual a própria ideia de crenças rígidas demais, que não podem ser revisadas de jeito nenhum, porque são a verdade, essa crença mais basilar precisa ser retirada. Perceba agora o quão ardilosa é essa crença mais basilar. Ela não aparece na mente como uma calcificação específica. Na verdade, ela é a potência para a calcificação, a matriz de toda calcificação. Por isso é mais difícil lidar com ela. Ela é elusiva. No entanto, para se livrar do quebra-cuca alojado, é necessário chegar até essa crença a partir de um processo de reflexão mais profundo. Isso não quer dizer que alguém vai ficar completamente sem crenças, mas que ela está sempre aberta a rever seus pontos, né? A pensar melhor no que está justificando aquilo que ela acredita, ver outros pontos de vista. Quando isso acontece, os quebra-cucas que estão ali conseguem relaxar e desaparecem. Quando isso não acontece, eles ficam ali para sempre e começam a contaminar a cabeça da pessoa, de modo que a batida que antes cutucava de alguma forma algo que estava para além do crânio, né, o cérebro lá dentro, a batida começa a parecer oca. A pessoa perde conteúdo, ela perde a capacidade de ser original, porque ela está muito presa a algo que
no fim das contas, foi imposto e cerceou toda a capacidade de reflexão. Como que você consegue ser criativo se você não consegue refletir sobre o que já está posto? Essa pessoa, então, vai ser atormentada eternamente pelo quebra-cuca, sendo condenada a uma vida miserável e infeliz.